Boa noite, amontoado. Meu Deus, boa noite, amontoado. Pensei, eu vou entrar mais animado que o Raul hoje, mas é impossível, gente, não tem como. Que alegria estar aqui com vocês, eu me chamo Vitor. Eu sou casado com a Marina, que está ali visitando a gente também hoje. Somos pais do Bernardo, do Luca e da Maria Vitória. Ah, estão aqui na frente o Bernardo, o Luca e a Mavi também está lá pequenininha. O Bernardo, inclusive, daqui um pouquinho mais de 1 ano e meio já vai ser um adolescente do amontoado aí. Eu estou me sentindo mais maduro já, ter um filho quase no amontoado aí. Mas eu sou novo, tá, gente? Eu sou bem novo ainda. É sempre uma alegria e um privilégio poder estar aqui com vocês, com esse ministério que é animado, que é alegre. E eu quero ver se hoje à noite vai ser assim mesmo, amém? Quem aqui é uma pessoa intensa? Quem que vocês acham aí? Apontem alguém aí no amontoado que vocês acham que é a pessoa mais intensa aqui do amontoado. Temos uma pessoa aqui na frente. A Gi. Quem mais? Quem mais? O Isaac. Cheio de adolescentes intensos aí. Embora eu tenha uma personalidade mais calma, mais tranquila, eu sou um cara profundamente intenso naquilo com que eu vivo. A intensidade nem sempre ela é algo externo. Muitas vezes, na verdade, na maior parte das vezes, a intensidade ela vai ser algo interno, lá do coração. E eu sou um cara que gosto de praticar esportes. Quem gosta de esportes? Eu gosto de todo tipo de esporte. E desde que eu me casei, eu experimentei diversos tipos de esportes diferentes. Eu sempre joguei futebol, sempre foi o meu favorito, e até hoje é. Mas depois que eu casei, eu comecei a experimentar esportes diferentes com alguns amigos. Mas eu sempre tive um desafio. Eu sempre fui muito intenso naquilo que eu fazia. E aí eu começava com muita intensidade, gastava o dinheiro que eu tinha e que não tinha, e depois eu não conseguia manter. A intensidade, para mim, nos esportes poderia ser bom, mas foi algo que não me ajudou. Eu lembro quando eu comecei a correr. Quem aqui corre? Corre de verdade, não corre para pegar o ônibus. Correr para fazer realmente aí 5 km, 10 km. Hoje eu não corro mais, mas eu comecei a correr logo no início do casamento. E eu lembro que eu comecei a investir em tênis de corrida, em roupa de corrida, nas inscrições para as corridas. E eu gastei o dinheiro e corri por um tempo, mas aí eu não permaneci. Aí eu comecei a andar de bike, virei ciclista. E comecei a andar longos trajetos. Lembro de um sábado que eu saí 5 horas da manhã lá em Curitiba, que é de onde nós vimos, e eu rodei quase 100 km de bike numa manhã, e comprei uma bicicleta, comprei roupa de bike, e também não continuei. Aí eu comecei então a jogar tênis, falei, não, com tênis vai. Também fui, comprei uma raquete, comprei bolinha, comprei acessórios, e não continuei. Aí eu tentei correr de kart, também durou um tempo, comecei a treinar jiu-jitsu, também durou pouco tempo, e eu sempre com muita intensidade, sempre com muita intensidade. Essa intensidade ela podia ser algo bom na minha vida, mas eu não permaneci em nenhum desses esportes. Hoje eu não faço praticamente nenhum. Quando aparece um futebolzinho eu jogo, mas a saúde já não é a mesma. Mas apesar de ser muito intenso nessas áreas na minha vida, teve uma área que por muito tempo eu não fui nada intenso. Tem uma área da minha vida que por muito tempo eu fui morno. E essa área era a minha espiritualidade. Era o meu relacionamento com Jesus. Era um relacionamento morno, era um relacionamento sem graça. Quem aqui já entregou sua vida para Jesus? Levanta a mão. O detalhe é que eu já tinha entregue a minha vida para Jesus, assim como vocês. Ele já era o Senhor da minha vida, eu já tinha tido experiências com o Espírito Santo, mas mesmo assim eu não tinha intensidade. Eu até ia para a igreja,
eu fazia minha devocional de vez em quando, eu ia para a minha célula, eu até liderava uma célula, mas no meu coração não passava disso. Até que um dia eu entendi que havia mais para mim. Deus tinha mais para mim. E eu comecei a orar por um avivamento. Eu comecei a orar para que eu pudesse fazer parte de algo grande. Eu queria poder participar de um grande despertamento espiritual, um grande avivamento na igreja em que eu fazia parte. Mas o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida, que antes de eu experimentar um avivamento coletivo, um despertamento espiritual coletivo, eu precisava avivar o meu coração. Eu precisava aquecer a minha vida com Ele antes de experimentar isso externamente. Eu precisava sair daquela busca sem graça da presença de Deus que eu tinha. Eu precisava ser intenso e radical com Ele. Adolescente, Jesus te trouxe aqui nessa noite para que você possa sair daqui de uma forma diferente. Você pode pegar tudo aquilo que eu vou falar, tudo aquilo que a gente vai aprender na Bíblia e sair daqui exatamente igual como você entrou. E essa vai se tornar mais uma sexta-feira da sua vida em que você ouviu a palavra, foi ministrado, mas nada mudou. Ou você pode sair daqui hoje, mas cheio do Espírito Santo, com o seu coração incendiado pela presença dEle e buscando a Ele com todas as suas forças. Quem quer sair daqui diferente hoje, levanta a mão. Amém. Jesus, Ele está te chamando para viver uma vida de intensidade. Uma vida de intensidade com o Espírito. Que é o tema da nossa noite aqui. Intensidade com o Espírito. Quem aqui já presenciou de verdade, fisicamente, um terremoto? Alguém já, de verdade, vocês já estiveram num terremoto? Gente, olha, mais pessoas aqui. Eu, graças a Deus, nunca presenciei um assim, né, fisicamente. Mas, graças a Deus, também somos abençoados por estar num país em que isso não é frequente. Mas quando acontece um terremoto, qual é a medição que nós usamos para saber se aquele terremoto ele foi grave, ele foi pesado ou ele foi leve? A escala Richter. E o que é a escala Richter? Ela é uma escala do quê? De intensidade. Com a escala de intensidade Richter, a gente sabe se um terremoto ele foi algo sério, qual é a probabilidade dele causar uma destruição forte, ou é algo mais leve. Aqui atrás a gente tem essa escala Richter. A gente vê que menor do que 3,5, dificilmente a gente percebe que houve um terremoto. E essa escala vai subindo até que maior do que 8 é uma intensidade muito forte que causa uma destruição total. Essa é uma escala de intensidade. Agora, se eu pudesse te perguntar, e se a gente pudesse medir a nossa escala de intensidade com Deus, a nossa intensidade na vida com o Espírito Santo, qual seria a sua escala? Aonde você estaria nesse gráfico, na sua intensidade com o Espírito? Você estaria abaixo de 3, aonde isso nem faz diferença na tua vida? Você estaria ali no meio do caminho, 4 a 6 ali, onde isso já está fazendo diferença? Ou você estaria numa escala 8, aonde a tua intensidade na tua vida com o Espírito e com Deus é algo que faz toda a diferença na tua vida. É algo que muda tudo aquilo que você vive. Eu quero te fazer uma pergunta. Como você acha que Deus se sente quando não somos intensos na nossa vida com Ele? Como você acha que Ele se sente, Ele reage quando a nossa vida espiritual com Ele está morna? Alguém tem algum palpite? Pode parecer forte,
mas a Bíblia diz que Deus tem vontade de nos vomitar. A Bíblia diz que isso causa náuseas em Deus. Alguém que vive uma espiritualidade morna é alguém que provoca em Deus náusea. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, bem fácil de achar. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, 14. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar ali também no telão. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Que assim como está escrito nela, que hoje a tua palavra possa penetrar nos nossos corações, que o Senhor possa ministrar no coração de cada adolescente aqui hoje, que o Senhor possa acalmar o coração de cada um deles, aqueles que estão agitados, ansiosos, que o Senhor possa acalmá-los nesse tempo, que teu Espírito, Deus, tenha liberdade para trabalhar e para falar aos nossos corações nessa noite. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. O livro de Apocalipse, que significa revelação, esse é o significado de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João. O mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho de João, aquele que era discípulo de Jesus. Porém, a gente pode dizer que o verdadeiro autor do livro de Apocalipse, embora João tenha sido seu escritor, o verdadeiro autor foi Jesus. No versículo 1 do capítulo 1 de Apocalipse, a gente vê claramente que Jesus inspirou todo o texto de Apocalipse. Ele apareceu a João, que estava isolado na ilha de Patmos, e revelou aquilo que João escreveu. E no capítulo 2, Apocalipse começa a registrar uma série de cartas que são direcionadas para as igrejas daquela época. Você consegue ver ali no telão um mapa com as 7 igrejas que foram fundadas, plantadas ali naquele tempo, que eram as igrejas de Pérgamo, de Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Éfeso e Laodiceia. E ali você enxerga Patmos, que era a ilha onde João estava ilhado, isolado, e ele recebeu essa revelação de Jesus. E em cada carta, Jesus ele deu orientações para as igrejas, especificamente, individualmente para cada uma. Para cada uma ele direcionou elogios, críticas e também palavras de esperança. Então ele chega na última carta, nós lemos a última carta que foi escrita, que foi para a igreja de Laodiceia.
A gente precisa entender que Laodiceia, que é essa cidade, a gente está vendo as ruínas de Laodiceia, que existem até hoje, ela era conhecida por ser uma cidade autossuficiente. Quando ela foi destruída, para você ter uma ideia, no ano 60 depois de Cristo, ela recusou a ajuda do império para ser reconstruída. Tamanha sua autossuficiência, o seu orgulho, porque eles tinham dinheiro. Era uma cidade rica, com recursos, e eles não precisavam de ajuda nem mesmo do governo para reconstruir após o terremoto. O problema é que a igreja de Laodiceia não pensava diferente. De todas as cartas, essa foi a mais dura e mais pesada. Não é feita nenhum elogio para a igreja de Laodiceia. É a única igreja das cartas do Apocalipse que não recebeu nenhum elogio de Jesus. E quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar, devia ser uma igreja terrível. Não recebeu nenhum elogio. Mas sabe o que é interessante? O problema da igreja de Laodiceia não era teológico, não era um problema moral como as outras igrejas enfrentaram. Não haviam falsos mestres em Laodiceia, não havia heresia sendo pregada lá. Não havia nenhum pecado de imoralidade que pelo menos foi registrado nas Escrituras. Não havia alguma menção a hereges, perseguidores à igreja. O que faltava à igreja de Laodiceia era o fervor espiritual, era intensidade. Para aquela igreja, que era uma igreja rica, uma igreja que ficava numa cidade rica e importante, uma igreja onde não enfrentava problemas de imoralidade como outras, não enfrentava problemas de falsos mestres. O que faltava para essa igreja era intensidade espiritual, era fervor espiritual. E a primeira lição que esse texto ele ensina para nós é que a falta de intensidade espiritual ela gera náuseas em Deus. Versículo 15 e 16 deixa isso bem claro, quando Jesus diz, olha, eu conheço as tuas obras, igreja. Eu conheço as tuas obras, e eu sei que você não é frio e nem é quente. E porque você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A mornidão espiritual dessa igreja, ela fez com que Deus estivesse a ponto de vomitá-los da sua boca. Essa expressão ela não foi usada para nenhuma outra igreja aqui de Apocalipse. Nenhuma outra carta menciona esse sentimento de Deus em relação à igreja. Essa igreja ela já tinha conhecido o Senhor, essa igreja já tinha experimentado a graça transformadora de Jesus e já tinha recebido o Espírito Santo, mas eles se deixaram esfriar, perder a sua intensidade. O contraste que esse texto faz é entre as águas que existiam em Hierápolis, que era uma cidade perto ali de Laodiceia, e uma outra cidade chamada Colossos. Essas duas cidades que ficavam perto de Laodiceia, elas tinham águas naturais, aonde em Hierápolis eram águas frias, e em Colossos, águas quentes. Perdão, ao inverso, águas quentes eram em Hierápolis, águas frias em Colosso. O detalhe é que essa água fria e água quente, ela tinha uma utilidade. A água quente, ela era usada para fins medicinais. A água fria, ela era usada para fins de refrigério nos dias de calor. A cidade de Laodiceia, ela não tinha nenhum rio, nenhuma fonte natural. E como eles tinham muito dinheiro, então eles construíram alguns dutos de água que pudessem trazer água de Colossos e trazer água de Hierápolis. Então ele trazia água quente de um lugar,
água fria de outro. E o que acontecia quando essas águas se juntavam? Ficavam mornas. E aqui é importante a gente não confundir, não distorcer o que esse texto está dizendo, porque aqui a Bíblia não está falando que precisamos ser crentes quentes ou frios. Às vezes a gente ouve alguém falando desse texto dizendo que Deus está falando que temos que ser quente. Não é que nós não tenhamos que ser quente, mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo aqui é, o que não pode é não ter intensidade. Nesse texto, tanto a água quente quanto a água fria, elas eram úteis. Agora, aquela água que não tinha intensidade nenhuma, aquela água que era morna, que não se definia, ela era prejudicial para aquele povo. Quem aqui gosta de café? São poucos. Se a gente perguntar no Levi, tem o dobro. Se a gente perguntar para os adultos, é 100% quase. Dizem que à medida que a vida vai ficando mais difícil, a gente vai gostando mais de café. O que acontece quando a gente tem um café quente e nós esquecemos de tomá-lo? Às vezes, quando a gente entra numa reunião, a gente pega, serve aquele copo cheio de café e de repente começa a falar e passa meia hora, se esqueceu de tomar o café. Como fica aquele café? Morno. Horrível. Mas existe um café gelado também. Quem gosta de café gelado? Café gelado é bom também. Tomar um cappuccino, um frappuccino gelado. Tanto o café quente quanto o frio, eles são bons. Agora, o café morno. O café morno, ele nos dá náusea. Ele nos dá ânsia. Às vezes a gente toma só para não jogar fora, mas ele gera aquela expressão de nós. Ui. Nós temos que cuidar porque no nosso fogo espiritual que nós temos lá dentro do nosso coração, no nosso íntimo, ele está em constante ameaça para ser esfriado e ficar morno. Jonathan Edwards, ele disse que precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Jonathan Edwards estava dizendo que precisamos conhecer a palavra de Deus, as Escrituras, precisamos adquirir conhecimento, isso é importante, mas precisamos também de fogo no coração. De nada adianta só luz na nossa mente sem o fogo no coração. Mas o grande problema é que esse fogo, ele é muito fácil de ser apagado. Esse fogo é muito fácil de perder força. Para quem corre ou já correu, sabe que existe uma medição importante que é da nossa frequência cardíaca. Essa tabela aqui atrás de mim, ela mostra qual é a frequência cardíaca para cada idade. Vocês que estão ali na faixa dos 15 anos, significa que 100% de intensidade de vocês, aproximadamente 205 batimentos por minuto. Já eu, que estou na faixa dos 30, 190. E esse indicador ele é muito importante, porque às vezes você está lá na corrida e você acha que você já está no teu limite. Mas você olha o batimento cardíaco, você vê assim, puxa, ainda estou com 75%. Eu tenho mais, eu posso dar mais. E você aumenta a intensidade, e você olha e você vê, puxa, agora eu já estou com 85%. E você busca mais intensidade de forma saudável. O grande problema é que na nossa vida espiritual, a gente aceita ficar nos 50%, nos 60%. Às vezes a gente tem uma semana que a gente busca mais intensamente, a gente chega lá nos 90, 95, mas aí passa. E a gente se acostuma e se contenta em ficar na média, em ficar morno. Não podemos nos contentar em vir aqui numa sexta-noite, no amontoado, e participar de uma célula,
e achar que isso vai nos fazer viver uma vida de intensidade com Deus, porque não vai. Isso precisa ser apenas a faísca que faz o teu coração pegar fogo, para que no secreto, lá na tua busca pelo Espírito, você possa ir até a intensidade máxima que você puder. Você precisa queimar por Jesus aonde você está hoje. Você precisa ser um evangelista na sua escola, no seu trabalho, na sua família. Você precisa buscar a Deus com todas as suas forças. Você precisa devorar a palavra de Deus. Não basta só ler a Bíblia. Você precisa viver a Bíblia. Quando nós tiramos a chaleira do fogo, ela esfria bem rapidamente. Romanos 12, versículo 11, diz: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Esse termo, zelo, nesse texto, ele também pode ser traduzido, e a gente vê em outras partes da Bíblia, ele sendo traduzido como pressa, prontidão, dedicação, anseio, o mesmo termo sendo traduzido por essas palavras. E na verdade esse termo ele significa um estado de compromisso apaixonado. Você está tão apaixonado por Deus que você faz as coisas com zelo. E o zelo nos faz fervorosos no Espírito. E aí eu quero te perguntar, esse tem sido o seu nível de compromisso com Jesus? Olhe para a sua vida agora. O seu nível de compromisso com Jesus tem sido de um comprometimento apaixonado por Ele? Tem sido um sentimento de pressa, de prontidão, de dedicação na busca pela presença dEle? Eu não quero na minha vida gerar náuseas em Deus. Eu não quero que Ele se desagrade da minha vida. Quem nós mais precisamos agradar na nossa vida é o Senhor. A gente luta todos os dias, o dia todo, para ter a aprovação das pessoas. Queremos ter a aprovação dos nossos pais, que eles vejam que estamos fazendo o que é certo. Queremos a aprovação dos nossos amigos. A gente quer ser valorizado no nosso grupo. Queremos a aprovação dos professores, mas esquecemos de buscar a aprovação de Deus. E isso tem feito com que nos tornemos mornos na fé. Deixar de buscar a aprovação de Deus naquilo que nós fazemos é o princípio do nosso coração começar a se esfriar. E esquecemos o que Ele fez por nós, de onde Ele nos tirou, e aí começa a mornidão espiritual. E a segunda lição que esse texto nos ensina sobre isso, é que quando nós perdemos a intensidade, quando esquecemos quem nós somos sem Deus. Quando eu e você, nós esquecemos quem nós somos sem Deus, nós começamos a perder a nossa intensidade com o Espírito. No versículo 17, a Bíblia diz que a igreja de Laodiceia estava dizendo: eu sou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. E aí Jesus diz: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia estava achando que estava bem. Eles achavam que eles estavam arrasando. Era uma igreja rica, era uma igreja sem maiores problemas teológicos e doutrinários. Mas a autossuficiência deles é um dos maiores perigos para o cristão. Porque a autossuficiência é uma condição
de que nos sentimos suficientes para aquilo que nós temos. É um contentamento excessivo consigo mesmo. Porque esse sentimento de autossuficiência é tão perigoso para a nossa vida com Jesus? Porque deixamos de buscar o sobrenatural de Deus e nos contentamos com o pouco. Nós estamos tão cheios de nós mesmos, de que aquilo que nós temos já é suficiente, que deixamos de buscar mais. É como se Deus tivesse um rio, um mar de graça, para que nós possamos nadar, e a gente se contenta com as gotas que respingam. É como se Deus preparasse um banquete de graça para nós, e a gente se contentasse com as migalhas que estão no chão. Quando nós esquecemos de onde Ele nos tirou, nós perdemos a intensidade. A igreja de Laodiceia esqueceu que ela era miserável, pobre, cego e nu. Eu preciso te dizer algo, sem querer te ofender, mas eu e você, nós somos miseráveis, somos pobres, somos cegos e somos nus sem Jesus. Esses somos nós verdadeiramente. E quando nós reconhecemos isso, quando nós lembramos de que somos assim, não tem como não viver com intensidade. Quando eu reconheço quem eu sou, o que eu estou fazendo, eu percebo que eu preciso viver com intensidade. Será natural para você e para mim vivermos com intensidade quando frequentemente, constantemente lembrarmos quem nós somos. Que somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Bill Johnson é o pastor fundador da Bethel, uma igreja mais carismática, uma igreja que é avivada. É uma igreja em que as pessoas manifestam ali os seus sentimentos, é uma igreja bem livre nesse sentido. Mas mesmo Bill Johnson, pastor dessa igreja, disse um dia que a liberdade com que uma irmã ali estava vivendo estava incomodando ele. Ele estava na segunda fileira da igreja, e então uma irmã na primeira fileira começou a viver aquele momento de adoração de uma forma muito espontânea. E até ele, pastor de uma igreja que tem essa característica, achou exagerado. E ele então viu aquela mulher, e aquela mulher rolava no chão, e ela rodava, e ele começou a pensar, isso é demais. Isso é desnecessário. É uma intensidade que não precisamos. Então, durante 1, 2, 3 músicas, ele ficou com aquele sentimento, e de repente uma das missionárias da igreja dele chega ao lado dele, o cumprimenta e fala assim, Bill, não é maravilhoso? E aponta para aquela moça e diz assim, não é maravilhoso ver uma mulher que viveu 40 anos na prostituição, adorando ao Senhor dessa forma? Ele disse que naquele momento o coração dele foi quebrantado profundamente. E ele entendeu que quem sabe de onde veio, de onde foi resgatado, não tem como não viver com intensidade. Aqui a gente não vai entrar nos méritos se ela estava certa ou errada, se ela ainda era imatura na fé por não ter domínio próprio, mas o que nós podemos aprender com essa história é que quando nós entendemos de onde nós saímos, nós vivemos com intensidade. Nós buscamos com intensidade. Você pode pensar, mas eu cresci na igreja. Eu não vivi nem perto disso. Eu nunca me desviei da igreja. Eu cresci, aceitei Jesus criança. Mas eu tenho uma notícia para te dar. O seu pecado é tão grave quanto essa mulher, que ficou 40 anos na prostituição. A sua dívida com Deus, ela é impagável, assim como daquela mulher.
E essa dívida, ela foi paga por Jesus da mesma forma. O mesmo sangue que teve poder para perdoar os pecados dela, tem poder para perdoar os seus pecados. Quando os fariseus, eles oravam assim: obrigado, Deus, porque eu não sou como esses pecadores, esses publicanos. Sabe quem estava sendo salvo e quem estava sendo condenado nesse momento? Condenados estavam sendo os fariseus, por olharem para outra pessoa e achar que eles eram mais espirituais que os pecadores. E por que os pecadores estavam sendo salvos naquele momento? Porque eles estavam reconhecendo o seu pecado, se arrependendo do seu pecado e clamando por misericórdia. E eles receberam essa misericórdia. Esse texto ele nos ensina que apenas Deus pode mudar a nossa situação de sermos cegos, de sermos miseráveis, de sermos nus. Veja o que o versículo 18 desse texto fala. Preste atenção comigo. Dou-lhe este conselho. Olha Jesus falando. Jesus ele está dando um conselho, não está dando uma ordem. Ele diz: dou-lhe esse conselho, compre de mim ouro refinado e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir de sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os olhos para poder enxergar. Veja como humanamente não faz sentido essa frase. Jesus está falando assim: comprem ouro de mim. Mas era uma igreja rica. Ele fala assim: comprem tecidos brancos de mim, mas era uma igreja que tinha tecidos. Naquela época tecidos eram caros. Ele fala: compre colírio. Laodiceia nessa época era uma das igrejas, uma das cidades mais avançadas na medicina. Jesus está falando assim, ó: tudo que vocês têm não serve de nada. Vocês têm ouro, mas vocês continuam pobres. Vocês têm roupas, mas vocês continuam nus. Vocês têm medicina, oftalmologia, mas vocês continuam cegos. Jesus está dizendo: só eu posso mudar a sua situação. Tem muito milionário por aí que continua pobre e que fica buscando mais e mais riquezas para suprir algo que dinheiro nenhum vai suprir. E eu quero te perguntar nessa noite: você tem buscado suprir as suas necessidades no coração da maneira correta? Você tem buscado suprir sua carência, seu desejo por ser aceito e aprovado, por prazeres, você tem buscado em Jesus? O único que pode te dar isso de forma plena? Você pode passar a sua vida inteira buscando dinheiro e se tornar um adulto milionário, mas pobre. Você tem mantido a sua intensidade na vida espiritual? Você tem lembrado de onde Jesus te tirou? Lembre-se que sem Ele, você não estaria aqui. Se você está aqui hoje sentado em uma igreja, é porque Ele teve misericórdia da tua vida e te ofereceu a graça dEle. E ainda assim, existem pessoas que são alcançadas pela graça de Deus, que recebem o privilégio de estar sentados aqui e não dão valor. E tratam como se isso aqui não fosse importante. Talvez sentado num cinema, eles prestariam muito mais atenção no filme do que eles estão aqui prestando atenção no que Deus está falando. Vocês entendem que essas pessoas ainda não entenderam a importância do mundo espiritual? São pessoas que não sabem de onde Deus está tirando elas.
Uma hora pode ser tarde. Não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça quem você é sem Jesus. Não esqueça que sem Ele você é miserável, pobre, cego e nu. Porque quando nós esquecemos disso, quando nós esquecemos quem nós somos, nós perdemos a nossa intensidade com Deus. O nosso fervor espiritual, ele vai embora. A chama que deveria estar acesa no nosso coração, ela se apaga. E quando isso acontece, quando nós perdemos intensidade na nossa busca por Deus, nós deixamos Deus do lado de fora. E essa é a terceira lição. Quando perdemos a nossa intensidade, deixamos Deus do lado de fora. Versículo 20 diz assim: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A gente ouve muito esse versículo, talvez você já tenha ouvido ele várias vezes. Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Mas geralmente a gente ouve esse versículo num contexto diferente do que ele foi escrito. A gente ouve ele sendo falado para quem ainda não conhece a Jesus. Mas esse texto, ele foi escrito para a igreja. Ele foi escrito para aqueles que já foram alcançados por Jesus. Então quer dizer que é possível a gente ter entregue a nossa vida para Jesus e ainda assim Ele estar do lado de fora do nosso coração? Sim, é o que esse texto está dizendo. Jesus está falando, eis que estou à porta e bato. Ele está falando, ei, você que está morno na fé, você que está morno espiritualmente, eu estou na porta e bato. Se você ouvir a minha voz e você abrir a sua porta, eu vou entrar e vou cear com você. Mas veja que você precisa abrir a porta. Se você já aceitou Jesus, já entregou sua vida para Jesus, mas tem vivido uma vida morna, Ele está batendo na sua porta nessa noite. E cabe a você abrir ou não. Uma vida morna, uma vida sem intensidade na busca pela presença de Deus, coloca Jesus do lado de fora do nosso coração. Jesus está repreendendo a igreja nesse versículo. No verso 19, o anterior a esse 20, ele diz, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Se Jesus está te disciplinando e te repreendendo, agradeça. Porque é sinal que Ele ama você. E Ele está te dando uma oportunidade. Seja diligente e arrependa-se. Arrependa-se do que você está fazendo. Eu estou na porta e bato. Abra essa porta. Sabe quando os nossos pais nos disciplinam e a gente não entende? Parece não fazer sentido. Acho que os meus filhos sabem bem como é isso. De às vezes tirar um privilégio, deixar de castigo, e você pensa, por quê? Mas o seu pai faz isso porque ele te ama. Eu faço isso com os meus filhos porque eu amo eles. Eles podem não entender. Deus, como um pai que nos ama, faz a mesma coisa. Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Jesus, Ele está te dando a chance de se arrepender. Ele está na porta e está batendo, está dizendo, ei, você que está morno, você que está sem intensidade, ainda é tempo de abrir a porta. Ainda há tempo. Amontoado, Jesus está batendo na sua porta nessa noite. Ele quer te dar uma chance de viver uma vida espiritual quente. Ele quer te dar uma chance de deixar essa vida morna de lado. Ele quer te dar a chance de sair por aquela porta hoje com o coração fervendo por Ele. E não é para ser só hoje, amanhã, essa semana. Para ser assim todos os dias
da sua vida. Ele quer que você viva uma vida de intensidade com Ele, de fervor espiritual. Chega de se contentar com migalhas. Chega de se contentar com gotas. Deus, Ele prepara um banquete para nós. Ele prepara um mar para que você nade na presença e na graça dEle. E a gente, por causa da correria do dia, por causa de outras prioridades, de amigos, nós nos contentamos em ficar com a nossa intensidade ali com 50%, 60%. E olhe lá, quando chega lá. João, que escreveu esse livro, ele estava sendo intenso. Porque ele estava isolado em uma ilha, para ser morto, para morrer lá sozinho. E ele escreveu isso enquanto amigos estavam sendo mortos. Pedro tinha acabado de morrer sendo crucificado. Paulo já tinha morrido sendo decapitado. Seu irmão Tiago tinha sido morto por Herodes. Todos os discípulos de Jesus morreram por pregar o Evangelho. Eles viveram com mais de 100% de intensidade. E eles receberão a herança por isso. Você já percebeu que nós que temos acesso livre à palavra de Deus, nós que temos acesso livre a qualquer igreja que a gente queira ir, a poder cantar e ouvir louvores onde nós estamos, que podemos pregar o Evangelho para qualquer pessoa aí fora, nós vivemos uma vida morna. Nós que poderíamos estar fazendo ainda mais diferença do que foi feito. Por isso que nós ficamos tão impactados quando ouvimos testemunhos de missionários que vêm da África, que vêm do Oriente Médio, que vêm de países perseguidos, porque eles mostram com a vida deles o que é viver com intensidade, o que é viver com um fervor espiritual. Quando eles contam das experiências que eles tiveram de serem perseguidos, de serem torturados, e a gente acha isso tremendo, impactante. E a gente até tocado no coração para investir, mas a gente não paga o preço de viver com a mesma intensidade. Nós olhamos e pensamos, isso é demais, mas para Ele. Cadê o nosso fervor espiritual para buscar com a mesma intensidade e com um potencial ainda maior, porque nós temos liberdade para fazer isso. Nós temos uma cidade, um país para ganhar. E o que nós temos feito de diferente? Eu não sei você, mas eu não quero sair igual nessa noite. Eu, quando estava escrevendo esse sermão, eu fui profundamente tocado pelo Espírito várias vezes. Eu não contive o choro várias vezes, porque eu fui confrontado em áreas da minha vida em que eu estava sendo morno. E escrevendo essa mensagem, eu fui orando, dizendo, Deus, que seja uma virada de chave também na minha vida. Que eu não seja mais morno em nenhuma área da minha vida. Eu não posso permitir que o meu Jesus, que deu a vida dele por mim, fique do lado de fora do meu coração. Eu não posso viver sem intensidade, para não estar com ele presente no meu coração todos os dias. Eu não quero mais permitir que isso aconteça na minha vida. E você? Eu queria finalizar dizendo que há uma promessa de Jesus para a igreja. Para a igreja que decidir parar de ser morna. Para a igreja que decidir viver com intensidade e fervor espiritual. E essa promessa está no versículo 21. Que diz assim, ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos em uma guerra espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual nesse exato momento. Tudo o que acontece em volta é para tentar tirar o teu foco, tirar aquilo que Deus quer falar com você.
E se nós queremos sair dessa guerra vitoriosos, se queremos a vitória, que deve ser o nosso objetivo, precisamos de intensidade, precisamos de fervor. Jesus já venceu a guerra, mas cabe a mim e a você vencermos a nossa guerra espiritual. E se formos vencedores, é isso que esse texto está dizendo, aos vencedores. Todas as 7 cartas possuem uma promessa no final, direcionada aos vencedores, aqueles que venceram a guerra. E para esses vencedores é feita a promessa de que terão o direito de sentar-se com Jesus nos céus. Que privilégio e que promessa nós recebemos. O direito de sentarmos com Jesus nos céus. Para isso, precisamos sair vitoriosos dessa guerra espiritual. Quem quer sair dessa vida sendo um vencedor? Levante a mão. Você quer realmente sair dessa vida e sentar-se com Jesus nos céus? Se sim, você precisa de fervor e de intensidade com Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Algo o Espírito falou com você nessa noite. Então ouça, não perca essa oportunidade que Ele está te dando. Eu quero orar nessa noite por adolescentes que querem viver essa vida de intensidade espiritual, que querem viver uma vida fervorosa com o Espírito. Adolescentes que não querem mais viver uma vida morna. Adolescentes que não querem mais se contentar com migalhas, com apenas gotas, mas querem provar o banquete que Deus tem para eles. Adolescentes que querem ser reconhecidos, não apenas por sua alegria e animação, mas também pelo fervor espiritual e intensidade com que vivem o Evangelho. Se você é um desses adolescentes que querem buscar isso de todo o coração, eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. E eu quero convidar você a dar um passo de fé, vindo até aqui à frente. Que você venha até aqui à frente como um passo de fé, dizendo: Deus, eu estou me rendendo ao Senhor nessa noite. Eu quero deixar de ter uma vida morna espiritualmente, eu quero reacender ainda mais o meu coração, eu quero colocar mais lenha nessa fogueira que está no meu coração. E eu vou dar o privilégio para a primeira oração ser feita por você. A tua oração, acredite, para Deus ela tem mais valor agora do que a minha, porque é a sua vida. Se você quiser se ajoelhar, eu vou dar 1 minuto para você orar, para você fazer o seu compromisso com Deus. Eu não sei o que o Espírito Santo falou no seu coração nessa noite, mas você sabe. Você pode fazer o seu compromisso nessa noite. Compromisso para sair dessa porta hoje diferente, não voltar a ser o mesmo. Faça o seu compromisso com Deus. Peça mais do fervor do Espírito Santo na tua vida. Deixe a mornidão de lado. Viva com intensidade, busque com intensidade. Seja um adolescente que faz a diferença, que incendeia onde quer que você passe. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado por cada adolescente que está aqui na frente agora, prostrado diante dos seus pés. Deus, adolescentes que querem viver de forma diferente, adolescentes que querem fazer a diferença onde quer que eles passem.
E para isso nós queremos clamar mais da Tua presença aqui. Nós queremos clamar pelo Teu Santo Espírito em nossas vidas. Que o Senhor inunde cada adolescente aqui com o Teu Espírito. Enche eles com autoridade. Reveste eles com o Teu poder. Algo que vem só de Ti. Para que com autoridade, com intrepidez, eles possam pregar o Evangelho onde eles estiverem. Que a postura deles, Pai, seja na escola, seja no trabalho, seja na família, possa levar a presença do Teu Espírito. Que eles vivam um fervor espiritual nunca vivido antes. Que eles possam ter os seus corações queimando por Ti. Que todos os dias eles não negociem o tempo deles de busca pela Tua presença por amigos, por séries, por redes sociais, mas que exista um anseio no coração deles por buscar a Tua presença, por buscar a presença manifesta do Senhor na vida de cada um deles. Que hoje possa ser um marco de adolescentes que já entregaram suas vidas para Jesus, mas que querem dar um passo a mais, que querem viver um nível além na sua intimidade contigo, que querem dar um passo a mais no nível de profundidade do relacionamento contigo. Pai, sela o coração de cada adolescente nessa noite, que o Senhor possa os encher e que esse dia fique marcado como um dia em que o coração deles foi incendiado pelo Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Agora se coloque de pé no seu lugar. Cante essa música com todo o seu coração e com todo o fervor. Que a presença do Senhor possa ser aquilo que você busque com mais intensidade na sua vida. Deus abençoe.